Graça e paz, eu sou a pastora Elaine Diniz, do Ministério de Mulheres Maravilhosas. Vamos lá para mais um devocional? A Bíblia diz em Atos 12, versículo 7, que Pedro estava na prisão. O anjo do Senhor chegou naquele lugar, tocou em Pedro e disse: levanta-te depressa, cinge teus lombos com a capa, calça tua sandália. E naquele momento Pedro fez exatamente o que o anjo havia dito. Aleluia. Nós conhecemos a história e sabemos que em Atos 12 vai contar a respeito da morte de Tiago e vai contar a respeito de uma igreja primitiva e uma igreja perseguida. Pedro estava preso e Herodes intentava matá-lo. Herodes já havia ali marcado dia e hora para que aquela morte acontecesse. Ele iria apresentar Pedro e iria matá-lo também ao fio da espada. Mas esqueceu-se Herodes que existia uma igreja que orava incessantemente pela vida de Pedro. Uma igreja perseguida, uma igreja humilhada, uma igreja subjugada, mas uma igreja que não desistiu de orar. Eles se reuniram numa casa e ali naquela casa eles oravam, clamavam ao Senhor pela vida de Pedro que estava encarcerado. Mesmo sabendo que sobre a vida de Pedro havia uma grande promessa do Senhor. Aleluia. Pedro, aleluia, recebeu das mãos do Senhor, recebeu da boca de Deus uma promessa que disse que Pedro morreria ancião de dias. E quando ele estava preso, ele ainda era jovem. Existia uma promessa de que ele não morreria naquela época, que ele morreria idoso. Mas a igreja, mesmo sabendo que existia uma promessa, uma palavra liberada da boca de Deus, ela orava continuamente. Deus já liberou sobre você uma promessa e uma palavra, mas não podemos frouxar a corda, não podemos frouxar nas orações, não podemos deixar de orar. Não, Deus já disse que vai acontecer, então vai acontecer. É bem certo que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas existem situações que nós precisamos sim clamar ao Senhor. Existem situações que nós podemos e devemos chegar até a presença do Senhor e dizer: Deus, apressa-te em meu auxílio. E eu acredito que aquela igreja orou exatamente assim: Senhor, apressa-te em auxiliar Pedro, que está encarcerado, porque Herodes tem intenção de matá-lo. O Senhor enviou um anjo dentro daquele lugar, naquela prisão, para que Pedro fosse retirado de lá. Sabe o que Deus está falando para você nesse momento? Sabe que o Senhor nos revela neste momento? Que muitas de nós, mulheres de Deus, temos filhos, maridos, parentes que estão encarcerados, em cárceres espirituais. O Senhor vem nos dizer que muitos de nós temos contemplado Satanás aprisionar filhos, Satanás aprisionar maridos, Satanás aprisionar parentes, e nós estamos de braços cruzados muitas vezes. Mas Deus está dizendo: filha, eu quero contar com você. Aí nós vamos dizer para Deus: mas Deus, eu sou tão humilhada, eu sou tão perseguida. A igreja de Cristo naquela época também era uma igreja humilhada e perseguida, e nem por isso ela deixou de orar. Se você quer ver o anjo do Senhor entrar lá naquele lugar sombrio, naquele lugar escuro, onde o inimigo aprisionou o teu filho, ore. Se você quer ver o Senhor enviar anjos, miríades de anjos, para guerrear pelo teu esposo, que talvez esteja preso nos vícios, ore incessantemente. A Bíblia diz em Efésios 6:10 para nos revestirmos da armadura, mas também termina dizendo: estai o tempo todo vigiando e orando, com orações e súplicas. Então nós precisamos nos levantar como uma igreja, como mulheres de Deus, que muitas mulheres estão caídas, perseguidas, humilhadas, subjugadas, e talvez você é essa mulher que vai me dizer: pastora, eu fui humilhada por este homem, eu fui subjugada por ele. Querida, Deus está dizendo para você: o seu marido está preso, ele está aprisionado, e o Senhor está dizendo para você: ore por ele. Mas como orar depois de tanta humilhação? Como orar depois de tanto xingamento? Depois dele me subjugar, depois dele me pisar? A igreja de Cristo orava mesmo sendo perseguida e humilhada. E aquela igreja que orava, aquela igreja que se reunia numa casa, foi uma igreja vitoriosa e viu as tuas orações chegarem até o trono da glória de Deus e ele liberar de lá um anjo de guerra para entrar naquela prisão e tirar Pedro sem que ele fosse visto. A Bíblia diz que Pedro estava lá guardado, encarcerado, mas ele não estava simplesmente lançado naquele lugar. Existiam guardas que estavam cercando Pedro.
Será que você consegue contemplar o mundo espiritual através dessa palavra? Talvez essa pessoa, ou você mesma, talvez você mesma esteja numa prisão espiritual e existam legiões de demônios cercando você para que você não saia facilmente dessa prisão, e vai ser necessário de fato uma intervenção divina para que o anjo do Senhor esteja contigo nesse lugar, para você sair desse lugar de escuridão e desse vale. Deus está dizendo: isso é possível. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo Deus. Ele continua sendo Deus de ontem, de hoje, e Ele será eternamente. Ele continua sendo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Ele não desistiu de nós. Ele não deixou de fazer milagres. Ele não deixou de ouvir as nossas orações. Aleluia! O Senhor está dizendo para nós: ainda que tenham demônios cercando os teus que estão em prisões, ainda que tenham demônios terríveis cercando o teu filho que está aprisionado na droga, teu marido que está aprisionado no jogo, na prostituição, no vício, no álcool, aleluia! Ainda que tenham demônios cercando, lançou ele no cárcere e estão cercando o teu ente querido. Ore, pague um preço de oração. Talvez você não tenha tido disciplina nas orações. Talvez você não tenha tido perseverança nas orações. Porque quando oramos, quando fazemos o nosso devocional baseado em oração, baseado em propósitos, nós vemos o Senhor se manifestar a nosso favor. Nós podemos contemplar. Eu quero te convidar, a partir desse momento, você, mulher de Deus, a estabelecer uma vida de oração com propósito, uma vida de oração com disciplina, uma vida de oração com compromisso. Muitas mulheres, inúmeras mulheres dizem: eu quero receber uma vitória, eu preciso que meu marido seja liberto, que meu filho seja liberto, eu preciso de uma libertação na minha vida financeira, eu preciso ser liberta da vergonha, eu preciso ser liberta do marasmo, da falta de fé, da heresia, mas não ora. Não busca, tem uma oração no monte, não ora. Deus chama para orar nas madrugadas, acorda, faz qualquer outra coisa, pega o celular, vai jogar no meio da madrugada, vai ver um filme no meio da madrugada, mas não ora. O Senhor acorda dizendo: filha, eu quero ter um particular contigo. Essa mulher não desperta. Deus está te convocando, mulher, para ter uma vida de oração com compromisso, com propósito diante dele. Experimente começar hoje. Coloca aí sobre esta palavra, aí no seu caderno, Atos 12:7, quando o anjo do Senhor atendeu as orações de uma igreja que orava continuamente. E ele chega até Pedro e ele diz: Pedro, é hora de sair desse lugar. Simples assim. Talvez você não veja a possibilidade do teu marido sair da prisão que ele está. Talvez você não veja a possibilidade do teu filho sair da prisão que está. Deus está dizendo: simples assim. Eu envio um anjo lá e arranco ele daquele lugar. Todos os demônios que estão cercando a vida dele, eles não nos verão. Não verão o anjo, não verão o seu filho, não verão o seu marido. E tem mais. Talvez você fica pensando que, primeiro, é impossível. Segundo, você pensa que quando o seu marido sair dessa situação, quando o seu filho sair dessa situação, quando o seu parente sair dessa situação, ele vai sair derrotado, ele vai sair destruído, porque você pediu para Deus trabalhar. Deus está dizendo: não tenha medo de clamar. Não tenha medo de entregar nas minhas mãos e dizer: Deus, faça a sua vontade. Não tenha medo de dizer: Deus, a partir de agora eu deposito nas tuas mãos, eu vou apenas orar. Porque talvez você já reclamou, gritou, esbravejou, xingou, murmurou e nada disso resolveu. Você já foi buscar no bar, você já fez escândalo, você já passou vergonha nele e também já passou vergonha em você mesma, já envergonhou o evangelho de Cristo, já envergonhou o nome de mulher de Deus, envergonhou o nome da tua igreja e nada resolveu. Talvez você já foi buscar teu filho na boca de fumo, já fez escândalo lá dizendo que os outros é que estão levando os teus filhos para lá e nada resolveu. Você às vezes tem medo de entregar nas mãos do Senhor, com medo daquilo que Ele vai fazer. E o Senhor está dizendo: entrega aqui nas minhas mãos. Apenas esteja intercedendo, clamando incessantemente. Para de colocar a sua mão e de fazer do seu jeito. Para de reclamar, para de murmurar, para de ir lá dar chilique, para de ir lá passar vergonha. Não faça mais isso. Essa não é a posição da igreja de Cristo. Essa não é a posição de mulher de Deus. Essa não é a posição de crente. Aleluia. A posição de crente é confiar que o Senhor pode fazer além daquilo que pensamos, pedimos ou esperamos. O Senhor está dizendo: filha, você não vê possibilidade, mas eu vejo. Eu tenho aqui à minha disposição miríades de anjos. Eu posso levantar a mão e dizer: desce agora.
vai lá naquela boca de fumo, vai lá naquela mesa de bar, vai lá naquela mesa de bilhar, vai naquela roda de jogo e arranca aquele homem daquele lugar. Você não vê possibilidade, mas Deus sabe exatamente como fazer. Aleluia! E às vezes a gente pensa, entregar nas mãos de Deus vai ser um massacre. Quando eu digo, Deus, eu entrego nas tuas mãos, você está entregando no melhor lugar que alguém pode entregar a outra pessoa. Nas mãos do Pai, do Criador, daquele que ama, daquele que zela, daquele que faz a promessa e cumpre a promessa. Entrega nas mãos do Senhor. Para de agir pela tua força, não é pela tua força. Aleluia, esteja tão somente em intercessão, em oração. Se você pensa que seu filho vai sair dessa prova, dessa prisão despedaçado, que o seu marido vai sair despedaçado, olha o que o Senhor diz na palavra de Atos, aleluia. Ele diz que Pedro saiu pela porta da frente. E Deus está dizendo, o funeral está sendo cancelado, aleluia. O enterro está sendo cancelado. Talvez o inferno já programou o enterro para o teu filho que está vivendo aí, aleluia, numa vida louca, desregrada. Talvez o inferno já preparou um dia para sepultar o teu filho. E Deus está dizendo, por causa de uma mãe perseguida e humilhada, mas que ora, eu estou cancelando o funeral, eu estou cancelando o enterro. Talvez você pense que seu casamento vai ser sepultado, acabado, pelo vício que o teu marido está, pela prisão, pelas grades que ele está. O Senhor está dizendo, não, o funeral do teu casamento foi cancelado, o sepultamento do teu casamento foi cancelado, aleluia. O teu filho, o teu esposo, o teu parente, aleluia, aquela tua discípula que você tem pago o preço de oração por ela, ela vai sair da prisão pela porta da frente, ela vai sair com a capa, ela vai sair calçada com as sandálias da preparação do evangelho, ela vai sair com a capa da autoridade espiritual. O Senhor está dizendo, não tenha medo de entregar nas minhas mãos, porque eu sei fazer de uma forma que você nem imagina. Eu tenho à minha disposição um exército de anjos com espada desembainhada. Esse exército tem guerreado no céu com potestades por causa de você, aleluia. Então não entra num processo de autocomiseração, de pena de você mesma, dizendo, eu não tenho forças para orar. A igreja estava perseguida e humilhada, mesmo assim adentrava na presença de Deus. Não sabe o que falar? Ore, chore, entra na presença de Deus para gemer apenas, porque o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Não sabe o que falar, não tem uma palavra para dizer, entra na presença do Senhor e chora. Cada lágrima que você derramar com propósito, cada lágrima que você derramar com comprometimento, será levada pelos anjos do Senhor até Deus. E você começa a fazer os teus depósitos de oração, começa a fazer os teus depósitos de fé, todos os dias vai sendo fortalecida pela fé, vai sendo fortalecida pela palavra de Deus. Você pode estar caída, mas quando lê uma palavra dessa, sabendo que Deus pode enviar um anjo hoje ainda, oh aleluia, hoje ainda Deus pode enviar um anjo lá naquela prisão que o teu filho está. Se você crer nessas palavras, se você se alimentar da palavra de Deus, você terá vitória. Você contemplará o sobrenatural, aleluia. Mas é necessário parar de ter pena de si mesma. É necessário parar de fazer a vontade da carne, porque a carne não quer orar. A carne não quer levantar de madrugada. A carne não quer subir o monte para fazer uma oração. A carne só quer receber. A carne quer que venha tudo de bandeja, e nem tudo que vem na bandeja é bênção para a tua vida. Preste atenção nisso, mulher de Deus. Preste atenção nisso, maravilhosa. Nem tudo que é oferecido para você na bandeja vem da parte de Deus para a sua vida. O reino de Deus é tomado por esforço, por força. Então levante-se hoje, se esforce, ore, pague preço de oração, faça jejum, consagre, leia a palavra, adore o Senhor, entoe cânticos de louvores ao Senhor, e Deus está liberando do céu um anjo poderoso com uma espada flamejante para entrar lá e cortar o vínculo do teu marido com a pombagira, para cortar o vínculo do teu filho com todos os demônios que o tem cercado, amém? Receba essa palavra no teu coração e seja fortalecida pelo amor de Deus e pela palavra de Cristo Jesus, que opera através do teu evangelho, direto do céu para a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.